Você está prestes a ouvir o audiobook completo do livro Marketing 6.0. O futuro é imersivo. Narrado por mim, Ellison Sotti. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. Se você se interessa por dicas, reviews e atualidades de temas como criatividade, marketing, artes visuais, não deixe de conferir o canal. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 10. Capítulo 10. Marketing do metaverso. Experimentando o engajamento da próxima geração. Várias marcas adotaram marketing dentro do metaverso, capitalizando as oportunidades únicas que ele oferece para envolver os clientes em um espaço virtual tridimensional. Esta forma de marketing é vista como uma nova abordagem, expandindo-se além do marketing bidimensional tradicional das mídias sociais e outras plataformas de conteúdo. Nos mundos virtuais, as marcas podem explorar empreendimentos notavelmente criativos que seriam impossíveis em espaços físicos, como hospedar um show de apenas 10 minutos ou oferecer tênis instantaneamente personalizáveis. Além disso, o metaverso é uma plataforma poderosa para cativar um público emergente, especialmente grupos demográficos mais jovens que estão altamente acostumados à exploração virtual. Para os nativos do metaverso, geração Z e geração Alpha, passar longos períodos em mundos virtuais é uma experiência familiar e natural. Para eles, o metaverso representa uma fusão imersiva de videogames e mídia social. Para se manterem relevantes na próxima década, as marcas que entrarem no metaverso devem ter uma parcela significativa da sua base de clientes existente composta pela geração Z e pela geração Alpha, ou se envolver ativamente com estes dados demográficos para protegê-los como futuros clientes. Portanto, estas marcas devem identificar as interseções entre os nativos do metaverso e o seu público-alvo desejado. Eles só devem estabelecer uma presença do metaverso se essa sobreposição for considerável o suficiente para justificar os investimentos necessários. Certas marcas parecem estar entrando na onda do metaverso apenas devido ao medo de perder. À medida que a empolgação inicial em torno do metaverso diminui, essas marcas parecem perdidas e incertas. Diante de condições econômicas desafiadoras, eles optam por reduzir seus investimentos em marketing de metaverso. Sem objetivos claros e um roteiro bem definido, estas marcas correm o risco de desperdiçar recursos em busca de ganhos de curto prazo. Nos capítulos anteriores estabelecemos que o metaverso é de fato um investimento de longo prazo para as marcas e podem não produzir resultados imediatos. No entanto, há evidências esmagadoras sugerindo que o metaverso possui um imenso potencial. O movimento está alinhado com as mudanças demográficas em direção às gerações mais jovens. Além disso, as tendências digitais e as tecnologias facilitadoras convergem para o marketing imersivo, tornando-o um caminho inevitável para as empresas adotarem. Algumas marcas continuam comprometidas com o metaverso, forçando-se para se tornar pioneiras neste reino emergente. Eles têm uma boa compreensão dos principais fatores de sucesso, como está na figura 10.1 logo adiante. Eles sabem que o marketing do metaverso não se destina a substituir o marketing tradicional em espaços físicos, mas sim a complementá-lo. Como resultado, eles integram perfeitamente suas iniciativas de metaverso em sua estratégia de marketing existentes, garantindo a sustentabilidade de seus esforços de marketing de metaverso. As marcas de sucesso do metaverso se concentram em envolver as comunidades existentes no metaverso, como as encontradas no Roblox e no Fortnite. Estas comunidades de jovens, jogadores e criadores já estabeleceram um ecossistema próspero dentro do metaverso. Como resultado, os esforços de marketing direcionados a essas comunidades se mostram eficazes, ganhando força e gerando interesse significativo. No entanto, atrair novos adotadores apresenta mais desafios. Notas do narrador. Logo abaixo este texto uma figura de número 10.1 com o título Principais fatores de sucesso do marketing do metaverso. Esta imagem, assim como todas as outras deste livro, estarão aparecendo em sua tela.
Para ter melhor imersão a este livro, acesse o nosso blog. Lá você pode baixar este audiobook e também o PDF deste livro, assim como todas as imagens. Confira os links na descrição. Fim das notas, o texto continua. Campanhas de marketing bem-sucedidas no metaverso colocam uma forte ênfase na simplicidade para atrair novos clientes. Eles eliminam a necessidade de dispositivos caros como fones de ouvido e controladores de realidade virtual, tornando a participação acessível por meio de qualquer computador ou dispositivo conectado à internet. Além disso, as marcas atendem a novos usuários que podem não ser jogadores ávidos, fornecendo experiências que priorizam as conexões sociais, permitindo que os usuários interajam e se conectem com outras pessoas em ambientes virtuais semelhantes às plataformas de mídia social. Além disso, a popularidade das roupas virtuais para avatares disparou devido à sua simplicidade. Essas marcas de sucesso também reconhecem que o metaverso, especialmente a versão descentralizada, pode sofrer de um problema de imagem associado a tokens não fungíveis, os NFTs, e criptomoedas, conforme elaborado no capítulo 5, que atualmente tem percepções desfavoráveis. Embora aproveitem a tecnologia blockchain em seus empreendimentos no metaverso, a maioria das marcas que lançam produtos virtuais com sucesso se abstém de rotular explicitamente suas coleções como NFTs, principalmente devido à percepção negativa que os cerca. Algumas dessas marcas até optam por evitar totalmente os metaversos descentralizados, e em vez disso optam pela versão centralizada mais amplamente aceitas. Acima de tudo, as empresas que experimentam com sucesso o metaverso aderem a um roteiro bem definido. Começa com a compreensão do público-alvo, suas motivações e objetivos dentro deste reino virtual. Ao entender estes fatores, as marcas podem adaptar suas ofertas para atender às necessidades específicas desses clientes, criando valor real em vez de apenas seguir tendências. As marcas também devem selecionar cuidadosamente a via de implementação mais adequada, considerando as diversas opções de metaverso disponíveis, cada um com suas características e estruturas de governança, como você pode ver logo à frente na figura 10.2. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma figura de número 10.2, com o título 3 etapas do marketing do metaverso. Esta figura estará aparecendo em sua tela. Confira os links na descrição para obter mais informações. Fim das notas. O texto continua. Entendendo as motivações do cliente no metaverso. Para a maioria das gerações mais jovens, o metaverso serve como um refúgio virtual dos desafios do mundo real. Muitos também veem o metaverso como uma oportunidade de se conectar com outras pessoas e se envolver em interações sociais, com uma sensação de liberdade. Além disso, um número crescente de usuários considera o metaverso uma alternativa viável às plataformas convencionais de comércio eletrônico. Por fim, um grupo de criadores percebe o metaverso como uma plataforma para ganho financeiro, utilizando mecanismos de jogar para ganhar, criando produtos virtuais e participando da economia do criador do metaverso, como na figura 10.3. Notas do narrador. Logo abaixo este texto uma figura de número 10.3, com o título Motivações do cliente para participar do metaverso. Tentarei descrever esta imagem. O título na foto, que está aparecendo também em sua tela, é Why do users participate in the metaverse? Ou Por que os usuários participam do metaverso? Na imagem há uma pirâmide no formato de brinquedos Lego. Na base da pirâmide, a parte maior, há uma frase: Metaverso é um escape divertido. Logo acima, a próxima etapa da pirâmide, tem o título Metaverso como um espaço para se conectar. O próximo nível da pirâmide tem o título Metaverso é uma forma convencional de compra. E o último passo da pirâmide, ou seja, o topo, tem o título Metaverso como um ganho financeiro. Esta e outras imagens estarão disponíveis no PDF deste livro no blog. Confira os links da descrição. Acessar o nosso blog é importante para manter este canal ativo. Sua colaboração e sua doação fazem com que esse trabalho continue sendo feito. Confira os links, sinta-se à vontade para doar. Qualquer importância é bem-vinda. Mas não se sinta obrigado a fazê-lo. Apenas o seu comentário, sua curtida e inscrição já fazem muita diferença aqui no canal. Fim das notas. O texto continua. Metaverso como uma fuga divertida.
Às vezes a vida cotidiana pode ser um pouco opressora. É quando as pessoas buscam uma breve fuga de suas rotinas e se envolvem em atividades como jogar videogame, navegar pelas mídias sociais ou fazer viagens. O metaverso combina todos estes aspectos divertidos. Os usuários podem jogar, explorar conteúdo e até viajar dentro dele. Serve como uma maneira perfeita de fazer uma pausa e oferecer uma distração bem-vinda do estresse da vida cotidiana. Uma pesquisa global da Oliver Wyman confirmou que 41% dos usuários citaram uma experiência divertida como a principal razão pela qual participam do metaverso. O metaverso é de fato um espaço divertido e relaxante, onde os indivíduos podem se expressar livremente usando avatares. Eles têm o poder de escolher sua aparência e decidir como ganhar o seu tempo sem se preocupar com o que os usuários pensam. É como ser capaz de incorporar versões melhores de si mesmos. O metaverso é uma experiência imersiva onde os jogadores se sentem genuinamente parte de um mundo virtual. Isso lhes dá um senso de propósito e significado enquanto navegam por ele. Assim, as pessoas podem se perder no metaverso por horas, apenas para retornar no dia seguinte e continuar de onde pararam. Além disso, o metaverso adiciona emoção ao incorporar elementos de jogos de RPG, incluindo missões e competições. Ao contrário dos videogames complexos, os jogos do metaverso geralmente seguem uma jogabilidade mais direta. Essa simplicidade é essencial, pois proporciona uma sensação de conquista e desafio que mantém os jogadores envolvidos. Um dos aspectos notáveis do metaverso é que ele permite uma imaginação ilimitada. Ele abre infinitas possibilidades e leva os usuários a lugares novos e emocionantes. Ele é projetado para refletir o mundo físico, mas também concede às pessoas a liberdade de inventar e sonhar grande. Além disso, o metaverso permite que os indivíduos desenvolvam habilidades e busquem interesses criativos que talvez não tenham a oportunidade de explorar na vida real. Portanto, seja se tornando um empreendedor de sucesso, um arquiteto imaginativo, um programador habilidoso ou um caçador aventureiro, o metaverso oferece caminhos para estas atividades. Metaverso como um espaço para se conectar. Outra razão pela qual as pessoas são motivadas a usar o metaverso é estabelecer relacionamentos com outras pessoas. Aproximadamente 26% dos nativos do metaverso procuram conexão ao participar do metaverso. No entanto, é importante enfatizar que o metaverso não se destina a substituir as interações pessoais na construção de relacionamentos. Em vez disso, representa a próxima fase da comunicação digital. Sem dúvida, o metaverso oferece a maior aproximação das interações na vida real no mundo digital. Enquanto isso, a mídia social permite a comunicação assíncrona, permitindo que as conversas sejam pausadas e retomadas à vontade. O metaverso opera em um modelo de interação síncrona, facilitando as trocas em tempo real entre os indivíduos. Dentro do metaverso, pessoas podem compartilhar experiências simultaneamente. Embora as mensagens instantâneas também permitam a comunicação síncrona, o metaverso se distingue por fornecer um ambiente tridimensional onde os indivíduos podem socializar em ambientes virtuais. Estes ambientes imersivos oferecem uma sensação genuína de presença social, incorporando aparências, linguagens corporal e consciência espacial, resultando em um nível mais alto de imersão. Em essência, o metaverso pode ser visto como uma internet habitável onde os encontros com outras pessoas ocorrem constantemente devido à proximidade do usuário dentro do espaço virtual. As comunidades prosperam no metaverso devido a um fenômeno conhecido como multiplexidade da mídia. Esse conceito afirma que indivíduos com laços fortes tendem a se conectar por meio de vários métodos de comunicação, principalmente canais digitais. Como resultado, comunidades que já compartilham relacionamentos próximos por meio de outras mídias gravitam naturalmente em direção ao metaverso. Além disso, o metaverso contribui para o desenvolvimento de laços mais fortes entre os membros da comunidade. Como o metaverso envolve a interação em diferentes espaços com histórias ou jogabilidades específicas, os usuários geralmente colaboram na navegação destes ambientes. Cada indivíduo assume um papel único na busca de objetivos comuns, promovendo um senso mais profundo de conexão e colaboração. Metaverso para compras convenientes. Assim como a mídia social se transformou em uma plataforma para comércio social, permitindo que as pessoas comprassem diretamente nas vitrines de mídia social, o metaverso está prestes a se tornar o próximo estágio na evolução do comércio eletrônico. Os metaversos atuais já possuem suas próprias economias e podem facilitar as transações, permitindo assim o comércio digital em seus reinos virtuais.
Dentro do metaverso, todos podem construir seus próprios espaços digitais. Por isso, as empresas estão desenvolvendo réplicas digitais de suas lojas físicas, transformando efetivamente o metaverso em uma variação mais imersiva de uma plataforma de e-commerce. A experiência de compra neste reino virtual depende das categorias de produtos, mas pode oferecer elementos altamente imaginativos que excedem as limitações dos locais físicos. Os ambientes do metaverso já adotaram o conceito de compras no reino virtual. De acordo com um estudo da Obsess, 1/3 dos clientes manifestou interesse em se envolver no comércio do metaverso. No entanto, como nem todas as categorias de produtos, como alimentos e bebidas, podem ser consumidas virtualmente, o comércio do metaverso precisará combinar a experiência do metaverso com os pontos de contato no mundo real. O metaverso permite que os usuários se envolvam em compras virtuais em lojas digitais e continuem sua experiência em locais físicos. Por exemplo, os clientes podem ganhar pontos participando de jogos em restaurantes virtuais e depois resgatar estes pontos por alimentos e bebidas reais em estabelecimentos físicos. Além disso, os clientes podem mergulhar em experiências imersivas da experimentação e personalização de produtos, principalmente em lojas virtuais de roupas. Os vendedores de avatar estão disponíveis para ajudar os compradores a encontrar itens e oferecer recomendações de produtos com base em suas preferências. Assim que os clientes descobrirem os produtos que desejam, eles podem fazer pedidos diretamente nas lojas virtuais e receber os produtos em seus endereços residenciais. Integrar experiências do metaverso com experiências presenciais é o modelo ideal para nativos do metaverso. Metaverso para o ganho financeiro. Os principais a adotar o metaverso estão longe de ser participantes passivos, pois muitos abraçam a missão de empoderamento do cliente na Web3. Em vez disso, eles constroem comunidades de nativos do metaverso, colaborando ativamente para construir um ecossistema de negócios próspero em mundos virtuais. Estes primeiros usuários, como jogadores, investidores, criadores e provedores de serviços, assumem papéis específicos dentro do ecossistema. O metaverso apresenta inúmeras oportunidades para eles obterem renda. Por exemplo, alguns metaversos oferecem um modelo Play to Earn. Nesse modelo, os jogadores podem se envolver em atividades específicas alinhadas com a mecânica do jogo, completar missões e obter várias formas de moeda digital que posteriormente podem ser convertidas em dinheiro real. Investir e negociar ativos digitais é outro caminho para ganhar dinheiro dentro do metaverso. Por exemplo, alguns investidores compram e vendem terrenos virtuais a preços mais altos. Eles também podem desenvolvê-los em espaços alugáveis. Esse processo é semelhante ao desenvolvimento imobiliário, mas dentro de reinos virtuais. O metaverso também é um paraíso para conteúdo gerado pelo usuário. Os criadores se concentram na criação de produtos virtuais, como acessórios de avatares, que podem ser vendidos em mercados do metaverso. Além disso, os criadores podem desenvolver jogos dentro do metaverso estabelecidos e monetizá-los, cobrando pelo acesso ao jogo e oferecendo acessórios no jogo. Além disso, os criadores podem construir seus negócios projetando espaços e vendendo produtos. O setor de serviços também está florescendo dentro do metaverso. Os usuários podem realizar eventos como shows e seminários, vendendo ingressos aos participantes. Eles também podem oferecer passeios virtuais e vender experiências. Além disso, alguns usuários se tornam influenciadores virtuais, encomendando produtos e serviços para seus seguidores fiéis no metaverso e ganhando comissões, semelhante ao marketing de afiliado. Estes empreendimentos comerciais dentro do metaverso fornecem caminhos adicionais para ganhos financeiros. Eu estou fazendo essa parada aqui no meio do vídeo para te dar um aviso. Olha só, você já pensou em ter acesso a uma coleção de livros que são a essência do marketing? Eu tenho 10 anos de experiência com marketing e eu já li muitos livros a respeito. Alguns muito bons, alguns não tão bons assim, e eu decidi separar alguns livros que eu considero muito bons, que me ajudaram na minha carreira, me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Eu separei esses livros, são mais de 10 livros, em um pacote único que você pode adquirir por um período de 1 ano ou vitalício. Nesse pacote, todo mês eu estou colocando um audiolivro novo. Tem vários outros livros que só tem em inglês também, que provavelmente não serão traduzidos para o Brasil e que são livros reconhecidos mundialmente como verdadeiras bíblias do marketing. Eu separei esses livros todos num pacote. Então tem o pacote essencial, que é um pacote por 1 ano. Você pode fazer o download de todos os audiolivros e tem acesso também a todos os audiolivros novos que vão sendo postados no pacote durante um período de 1 ano. E tem o pacote vitalício, que você tem acesso para sempre a todos os livros que a gente postar, enfim,
aulas também, que eu colocar lá. Eu planejo colocar muita coisa nesse pacote, tá? Aulas, reviews, clube do livro, muita coisa ali dentro desse pacote, para você poder ter acesso ao resto da vida. Se você for comprar esses livros individualmente, você vai gastar aí mais de R$5.000. Você consegue comprar um pacote por menos de R$1.000 para ter acesso a praticamente 20 livros aí durante um período de um ano. E depois o pacote vitalício é um pouco mais caro, mas você tem acesso a uma infinidade de livros que a gente vai colocar nesse pacote. Entra no link que está na descrição aqui do canal para você conferir quais são os livros que estão no pacote e se você se interessa em adquirir esse produto. Projetando como participar do metaverso. Ao entender os principais impulsionadores por trás da participação de seu público-alvo no metaverso, as empresas podem determinar a abordagem mais eficaz para entrar neste reino virtual e oferecer propostas de valor exclusivas. Pode incluir a introdução de colecionáveis de marca, a criação de experiências de publicidade imersiva, o estabelecimento de canais de comércio online para offline e a implementação de programas de fidelidade gamificados. As marcas podem realizar várias iniciativas de metaverso, dependendo de seus recursos disponíveis e objetivos abrangentes, como está na figura 10.4. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto há uma figura de número 10.4 com o título Como as marcas participam do metaverso. Esta figura está aparecendo aí na sua tela, ou você pode achá-la no PDF deste livro no nosso blog. Confira sempre os links da descrição. Ali tem muitos conteúdos úteis que podem te dar uma melhor imersão a este livro. Fim das notas. O texto continua. Lançar colecionáveis de marca. Para se conectar efetivamente com os nativos do metaverso que buscam fugas divertidas, as marcas podem começar apresentando seus colecionáveis de marca. Esta abordagem comunica efetivamente a compreensão de marcas e atrai o público mais jovem. Além disso, permite que as marcas exibam sua natureza lúdica e moderna, pois o metaverso oferece uma oportunidade única para os profissionais de marketing criarem réplicas digitais de produtos que, de outra forma, seriam impossíveis de desenvolver no reino físico. As gerações mais jovens gostam de colecionar, mas suas preferências diferem. A geração Y gosta de acumular coleções que constroem seus status sociais e evocam a nostalgia de sua infância, como tênis retrô, cartões esportivos e brinquedos do McDonald's Happy Meal. Por outro lado, a geração Z e a geração Alpha estão mais inclinadas a colecionar itens centrados em experiências. Portanto, quando se trata de colecionáveis virtuais, a ênfase não deve ser na propriedade, mas sim no atributo experimental. Consideremos uma analogia para ilustrar esta distinção. A geração Y pode ter encontrado alegria em colecionar cartas físicas de Pokémon à medida que crescia. Em contraste, a geração Z e a geração Alpha obtém satisfação com a emoção de viajar para locais diferentes para perseguir monstros colecionáveis no jogo Pokémon GO. Da mesma forma, os acessórios de avatar virtual não são apenas sobre possuir tênis e jaquetas virtuais, mas sim sobre a experiência de personalizar avatares para refletir a sua identidade. A geração Y tem uma propensão à exclusividade quando se trata de colecionáveis, pois são altamente motivados pela escassez do item. Pelo contrário, para a geração Z e a geração Alpha, colecionar é como um bilhete de entrada para fazer parte de comunidades e tribos com as mesmas paixões e interesses, portanto, eles preferem colecionáveis mais inclusivos. Um exemplo de marca que se aventurou em colecionáveis virtuais é a marca Jordan da Nike, que lançou vários tênis virtuais como o Air Jordan 1 e Air Jordan X1 em Fortnite. Estes itens virtuais são acompanhados por desafios interativos no jogo, onde os jogadores podem realizar algumas atividades para ganhar skins da marca Jordan. Em um metaverso descentralizado, os colecionáveis são alimentados por NFTs. Esses NFTs permitem que os colecionáveis incluam direitos a várias experiências e associações em comunidades específicas. Pense nesses itens colecionáveis como cartões de associação virtuais. Consequentemente, os colecionáveis virtuais vão além do mero valor de fase e têm o potencial de possuir valor no mundo real, especialmente quando vinculados a experiências físicas e compromissos comunitários. Um exemplo é a comunidade virtual da Nike para entusiastas do esporte, chamada Smoosh, que exige que os usuários criem criações virtuais de forma colaborativa para se tornarem membros e obterem acesso a eventos e experiências da comunidade local. Esses itens colecionáveis atuam como portais para uma fuga divertida, atendendo aos desejos dos habitantes do metaverso nos reinos digitais e físico. Desenvolva publicidade experiencial.
Como o mundo virtual espelha o mundo real, é fácil imaginar que as oportunidades de publicidade no metaverso são semelhantes às da realidade. Imagine, por exemplo, anúncios fora de casa, em outdoors e exteriores de ônibus. Mas em um mundo virtual, este tipo de publicidade no jogo é predominante em videogames, como a presença de anúncios da Nissin Cup Noodles em um caminhão em Final Fantasy XV, carros Mercedes-Benz com opções para dirigir em Mario Kart 8, ou um outdoor da Verizon no jogo Alan Wake. No entanto, a publicidade no metaverso apresenta algumas diferenças. Os nativos do metaverso, da geração Y e geração Alpha, são menos receptivos à publicidade tradicional, onde as marcas simplesmente colocam os seus logotipos e anúncios de produtos em mundos virtuais. As marcas devem adaptar sua abordagem de publicidade, integrando pontos de contato de marca à experiência imersiva do metaverso. Em contraste com os videogames convencionais, o metaverso oferece uma oportunidade única para as marcas construírem espaços dedicados, apresentando seus produtos ou serviços, permitindo que os clientes se envolvam e interajam com as marcas de maneira imersiva. Roblox, um metaverso altamente favorecido pelas gerações mais jovens, refere-se a isso como anúncios imersivos, que permitem que as marcas transportem os jogadores para reinos virtuais de marca por meio de portais 3D. Um exemplo notável é o skate park virtual da marca Van, no Roblox, onde os jogadores podem personalizar seus patins virtuais e vestir seus avatares com roupas personalizadas enquanto desfrutam de uma experiência de skate dentro do parque. Da mesma forma, a Samsung desenvolve uma experiência de metaverso para anunciar os seus produtos para a geração Z, trazendo o The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon, para o Fortnite. O cenário apresenta um gêmeo digital no NBC Studio 6B, no Rockefeller Plaza, o local de filmagem real do show. Os jogadores do Fortnite podem jogar mini-jogos inspirados no programa enquanto descobrem o espaço virtual. Notavelmente, os produtos móveis mais vendidos da Samsung são apresentados com destaque como power-ups, permitindo que os jogadores aumentem o nível de sua jogabilidade. Os espaços da marca também servem como um meio para as marcas favorecerem locais para as comunidades se reunirem e construírem conexões. Ao facilitar as conexões sociais, as marcas podem promover efetivamente sua campanha publicitária e estabelecer confiança. Um exemplo disso pode ser visto com The Home Depot, que oferece um Virtual Kids Workshop na popular plataforma Roblox, amplamente adotada pela geração Alpha. Os participantes interessados podem explorar a loja virtual da The Home Depot, onde as crianças podem embarcar em uma emocionante caça ao tesouro pelos corredores da loja para encontrar os materiais necessários. Uma vez coletados, eles podem montar itens virtuais, como uma casa de pássaros, um jardim de flores ou um carro, e utilizar estas criações no ambiente Roblox. Esse tipo de experiência promove conexões entre clientes e marcas e fortalece os laços entre as comunidades do metaverso, o que se mostra altamente benéfico para as marcas. Crie comércio online para offline, O2O. A limitação mais significativa do metaverso é que muitas categorias de produtos carecem de experiências virtuais que possam corresponder à satisfação de suas contrapartes no mundo real. Por exemplo, as empresas de alimentos e bebidas não podem replicar a experiência de consumo do metaverso. Da mesma forma, embora existam roupas virtuais, elas não proporcionam a mesma sensação de usar roupas reais. Este não é um desafio novo no campo do comércio eletrônico. Muitos varejistas omnichannel empregam o modelo O2O como uma solução para integrar suas experiências digitais e físicas perfeitamente. Por exemplo, estes varejistas atraem clientes em potencial de canais online para visitar sua loja física para concluir a jornada do cliente. Uma estratégia predominante de O2O que os varejistas de supermercados e moda utilizam é o serviço Compre Online e Retire na Loja, o BOPES ou BOPES. As marcas também podem adotar uma abordagem O2O semelhante, vinculando e estendendo as experiências imersivas dos clientes no metaverso para o mundo real. Estas estratégias se mostram particularmente eficazes para atrair gerações mais jovens que passam um tempo considerável no metaverso e oferecem-lhes oportunidade de estender a sua jornada para o reino físico. Um exemplo notável é a loja virtual da American Girl, que oferece duas experiências distintas. As crianças podem navegar pelas exibições virtuais dos produtos, enquanto os adultos podem comprar diretamente na loja virtual. Além disso, a marca desenvolveu um museu virtual destacando sua rica herança.
A semelhança da loja virtual com a loja Rockefeller Center da American Girl gera interesse e atrai clientes para visitar a loja principal. Além disso, os visitantes da loja virtual também podem fazer reservas para mesas e festas no American Girl Café por meio de uma interação com o sistema de reservas da loja, permitindo que eles estendam sua jornada no reino virtual para o local físico. Dressed, um metaverso focado em estilo de moda, oferece outro exemplo convincente. Os usuários são apresentados a desafios de estilo envolvendo celebridades e vários eventos. Ao concluir estas tarefas, eles ganham pontos e moeda virtual que podem ser usados para comprar roupas novas dentro do metaverso. O que torna o Dressed ainda mais realista é sua colaboração com mais de 250 marcas, incluindo nomes renomados como Gucci e Prada. Mais importante ainda, os usuários podem encomendar e comprar produtos reais, apresentados em seus estilos virtuais diretamente de dentro do jogo, integrando perfeitamente experiências de moda virtual e do mundo real. Implemente um programa de fidelidade gamificado. O modelo Play to Earn dentro do metaverso serve de inspiração para as marcas engajarem clientes que buscam incentivos tangíveis para suas interações. As marcas podem adotar um programa de fidelidade que integra elementos de gamificação e recompensa. Os clientes são motivados a interagir com estas marcas por meio de experiências de jogo imersivas, ganhando presentes que podem ser resgatados do mundo real. A Chipotle abraçou este conceito ao se aventurar no metaverso, introduzindo o Burrito Builder no Roblox. Os jogadores são desafiados a enrolar burritos virtuais nesta loja virtual que lembra a localização original da Chipotle em Denver, capturando o tema nostálgico dos anos de 1990. Como um incentivo empolgante, os primeiros 100 mil jogadores que concluírem esta tarefa receberão uma moeda virtual que pode ser trocada por comida no mundo real nos restaurantes físicos da Chipotle. Por meio desta campanha, a Chipotle mescla efetivamente o modelo Play to Earn do metaverso com ativações do mundo real em seus estabelecimentos físicos. Outro exemplo atraente é a Starbucks Odyssey, que lançou selos colecionáveis com NFT para os clientes adquirirem e resgatarem várias experiências digitais e físicas. Este conselho inovador compartilha semelhanças com o renomado programa de fidelidade da Starbucks, Starbucks Rewards, mas incorpora a tecnologia NFT e experiência imersiva para fornecer um toque único. Além disso, o uso de tecnologia NFT permite que as empresas e comunidades de clientes co-criem produtos digitais e os vendam em mercados. Esta proposta de valor ressoa com um subconjunto de nativos do metaverso motivados pela economia do criador inerente ao metaverso. As marcas que facilitam este processo de co-criação com os criadores têm a oportunidade de criar laços fortes com estes clientes ativos. A marca de dados da Nike, a plataforma Smoosh, exemplifica este conceito, incentivando os membros a se envolverem em desafios da comunidade e desenvolverem em conjunto produtos virtuais vinculados a NFT, em parceria com a Nike. Esta oportunidade única permite que os criadores ganhem royalties pela venda dos produtos digitais que ajudam a criar. Ao adotar esta plataforma, a Nike revoluciona seu processo de design e, ao mesmo tempo, fortalece seu relacionamento com clientes que são criadores independentes. A plataforma serve como um meio para facilitar os criadores na obtenção de renda, cumprindo sua motivação para se envolver no metaverso. Selecione a via de implementação mais adequada. Quando as marcas consideram sua participação no metaverso, elas planejam cuidadosamente a melhor maneira de entrar neste reino virtual, como na figura 10.5 adiante. Os clientes que encontram marcas familiares no metaverso as percebem como pioneiras e inovadoras, aumentando significativamente sua expectativa. No entanto, maior nem sempre significa melhor no metaverso. Em vez disso, as marcas devem adotar um tema único e diferenciado que as diferenciem das experiências existentes no metaverso. Notas do narrador. Logo abaixo este texto é uma figura de número 10.5 com o título Implementando o Marketing do Metaverso. Esta imagem, assim como todas as outras, estará aparecendo na sua tela e disponíveis em nosso blog. Não deixe de conferir os links da descrição. Fim das notas. O texto continua. A melhor maneira de as marcas conseguirem isso é manter o posicionamento de sua marca e a narrativa geral do mundo real ao expandir a sua presença no metaverso. Por exemplo,
A Starbucks, conhecida por fornecer uma experiência de terceiro lugar e recompensar clientes fiéis, estende o mesmo conceito à sua presença no metaverso. Da mesma forma, a The Home Depot, com foco em projetos do tipo Faça Você Mesmo, projeta ativações do metaverso que giram em torno deste tema central. Também é crucial considerar a escolha do metaverso. Numerosos metaversos estão disponíveis atualmente e novos continuarão a surgir. Algumas marcas até criam seus próprios metaversos em menor escala. Os dois tipos existentes de metaversos, centralizado e descentralizado, oferecem recursos distintos para as marcas aproveitarem. Como explicado anteriormente, atualmente os metaversos centralizados são a escolha mais popular, principalmente porque não são afetados pelos problemas de imagem associados a NFTs e criptomoedas. No entanto, os metaversos centralizados são predominantemente orientados para comunidades de jogos, pois geralmente são construídos em plataformas de jogos de construção de mundos como Roblox, Fortnite e Minecraft. Mesmo entre estas opções, existem diferenças nos perfis dos usuários. Por exemplo, o Roblox tem uma base de usuários predominantemente jovem, com a maioria dos seus usuários com menos de 16 anos, enquanto o Fortnite atrai um grupo demográfico um pouco mais velho, com a maioria dos usuários entre 18 e 24 anos. Por outro lado, metaversos descentralizados como The Sandbox e Decentraland oferecem funcionalidades aprimoradas devido à implementação de tecnologias blockchain. No entanto, a utilização da tecnologia blockchain também traz certos riscos, pois pode ser menos familiar para os clientes comuns. Portanto, as marcas devem selecionar o metaverso certo que se alinhe com o perfil de usuário desejado. As marcas podem experimentar vários temas e metaversos, criando campanhas por tempo limitado para avaliar o interesse e a recepção do público. A Gucci serve como exemplo de marca que explora várias campanhas no metaverso. Primeiro, a marca de moda de luxo apresentou o Gucci Garden, um espaço virtual temporário disponível para 2 semanas no Roblox. Também organizou um evento de ativação de 2 semanas chamado Gucci Vault Land no The Sandbox. Eventualmente, a Gucci estabeleceu uma presença permanente no Roblox, com um espaço dedicado chamado Gucci Town. Para medir o sucesso da entrada no metaverso, as marcas podem considerar métricas como o número de usuários que participam da campanha, brand lift em termos de maior conscientização e percepção e até mesmo receita incremental gerada. Depois de avaliar estas métricas e determinar o modelo ideal para a ativação do metaverso, as marcas podem estabelecer uma presença mais permanente no metaverso. Resumo: experimentando o engajamento da próxima geração. O metaverso apresenta uma plataforma potencial para cativar um público emergente, especialmente na geração Z e geração Alpha. Para estas gerações, o metaverso tem vários significados. Pode ser percebido como uma fuga divertida, um espaço para promover conexões com outras pessoas, uma forma imersiva de comércio eletrônico ou uma plataforma para criadores de conteúdo monetizarem suas criações digitais. Ao compreender as necessidades deste público, as marcas podem determinar a experiência ideal a ser oferecida no metaverso. Isso pode abranger colecionáveis de marca, publicidade experiencial, integração perfeita de comércio online para offline e programas de fidelidade com elementos gamificados. As marcas devem se envolver em experimentações e exploração para descobrir o modelo de implementação mais eficaz antes de comprometer recursos mais amplos para o marketing do metaverso. Perguntas para a reflexão. Quais são alguns benefícios e desvantagens potenciais do metaverso como plataforma para envolver a geração Z e a geração Alpha? Como você acha que as marcas podem navegar por essas considerações para criar experiências significativas? A sua empresa está inclinada a abraçar o metaverso em um estágio inicial de seu desenvolvimento ou prefere experimentar que as plataformas amadureçam antes de estabelecer uma presença no metaverso? Sobre os autores. Philip Kotler é professor emérito de marketing na Kellogg School of Management, onde ocupou a cátedra de marketing internacional da C.S. Johnson & Son. O Wall Street Journal o classifica entre os 6 pensadores de negócios mais influentes, ganhador de vários prêmios e títulos honorários de escolas em todo o mundo. Ele possui mestrado pela Universidade de Chicago e doutorado pela Massachusetts Institute of Technology, ambos em economia. Philip tem uma presença internacional incrível. Seus livros foram traduzidos para mais de 25 idiomas e ele fala regularmente no circuito internacional.
Hirmavan Katayaya é o fundador e presidente da M Corp. Ele colabora com Philip Kotler desde 1998, sendo coautor de uma notável coleção de 12 livros. Ele foi nomeado um dos 50 gurus que moldaram o futuro do marketing pelo Cartwright Institute of Marketing, no Reino Unido. Hirmavan também recebeu o prêmio de liderança global distinta da Associação Empresarial Pan Pacifico, da Universidade de Nebraska-Lincoln. Ele também é o fundador da Federação Asiática de Marketing, do Comitê Asiático para Pequenas Empresas e do Fórum Mundial de Marketing. Ivan Setiawan é o diretor executivo da Marketers, a principal mídia de marketing da Indonésia. É também consultor de marketing com 20 anos de experiência, tendo ajudado mais de 100 clientes em diferentes setores. Ele ensina marketing para o programa da MBA Executivo na Escola de Negócios e Gestão do Instituto de Tecnologia de Bandung, em Jakarta, na Indonésia. Ivan possui MBA pela Kellogg School of Management da Northwest University e Bang pela University of Indonesia. O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.